Vamos, crianças? Crianças, é o seguinte, tá? Este assunto é um dos assuntos mais fáceis, mas ele vai complicar mais adiante, tá? Então, é aquela historinha que eu digo a vocês. Tem que prestar atenção aqui. Se não prestar atenção aqui, chega lá na frente e vai se complicar, tá bom? Então, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui que vão ser parecidas com o assunto de ciências, tá? Aí vai ficar mais fácil para vocês, tudo bem? Gostaram de minha antena? Achei minha anteninha para poder dar aula. Vamos lá, tá, crianças? Vamos para o assunto de hoje, o estudo do tempo e do clima. A gente às vezes fica pensando que tempo e clima é a mesma coisa. Não é, tá? Tempo é tempo, clima é clima. Hoje a gente vai começar estudando essas duas ciências aqui, ó, tá certo? Meteorologia e climatologia. Esta palavrinha meteorologia vocês já escutaram, tá? Sempre quem assiste jornal, tá certo? Vê, né, essa palavrinha ali, ok? Então vê só, a gente vai ver meteorologia e climatologia tem tudo a ver com o assunto que a gente vai estudar hoje, tá? Meteorologia é a ciência da previsão do tempo, tá certo? É a ciência da previsão do tempo. Estuda o comportamento diário da atmosfera. Por que é a ciência que estuda a previsão do tempo? Porque a gente vai ver já essa diferença entre tempo e clima, tá? Apesar de que eu já iniciei dizendo que tempo não tem nada a ver com clima e de fato não tem, ok? Já a climatologia, o nome já está dizendo, é a ciência que estuda o clima, tá bem? Meteorologia é a ciência da previsão do tempo, né? Ou seja, vai dar previsão. Não é aquele negócio certeiro. Mas hoje em dia, você já percebeu que quando você vê lá a previsão do tempo, né, que é a meteorologia, você vê que diz assim, amanhã vai chover, chove. Antigamente, a meteorologia dizia assim, não, amanhã vai chover. Aí você esperava a chuva, era o sol. Tá certo? Hoje não. Diz amanhã vai chover, se prepare. Tá? Porque de fato chove. Hoje o negócio está mais avançado, né? A tecnologia ela já está mais presente na vida do homem, então o estudo da meteorologia ele está mais comprovado, então é muito difícil, tá certo? Aparecer lá na previsão do tempo dizendo que vai chover e não chover, é muito raro, tá bem? A climatologia é o estudo, tá certo? Científico do clima, né? Aquilo que eu estava dizendo. A climatologia, como o nome já está dizendo, estuda o clima e a meteorologia estuda a previsão do tempo, tá? Vê bem, tia, uma independe da outra não, tá? O clima depende da meteorologia, assim como a meteorologia depende do clima, apesar de um ser diferente do outro, mas um depende do outro, tá certo assim? Por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você é diferente de mamãe. Mamãe é diferente de você. Mas você depende de mamãe e mamãe depende de você. Tá certo? Entendido assim? Então vamos prosseguir. Vê só. Determinar o clima de uma região, tá? É muito mais complexo do que determinar o tempo. Tá bem? Vamos para uma ideia, para a gente já saber o que é tempo e o que é clima. Tá bem? Vê bem. Por que eu digo que o clima do Brasil é tropical, tá? Para eu chegar vamos dizer assim, nessa resposta, tá? De que o clima do Brasil é tropical, eu tive que saber algumas condições, tá? Como, por exemplo, a temperatura do Brasil, né? Mas aí tem aquela questão, né? Eu tenho que verificar isso no dia a dia, sim, mas num período de vários anos, tá? Então eu não posso dizer, o clima do Brasil é somente quente e amanhã é de chuva. Não, tá? Então eu tenho que ver isso num período de tempo. Então já vai aí um montão de tempo. Então, tia, é num ano? Não, tá? Vamos dizer que para eu saber o clima, determinar o clima daquele país, eu vou ter aí um período de 10 a 15 anos, tá? Verificando sempre a temperatura, verificando se chove, tá? Então, durante esse tempo se verificou que o clima do Brasil é tropical porque chove bastante, quer dizer, chove não, faz mais sol do que chove,
tá bem? Descobriu-se assim que o clima do Brasil é tropical. Então, o que é que eu quero dizer? Que o clima, tá? Eu não vou determinar de uma hora para outra. Eu vou ter um período de tempo de estudo. Então, ó, o trabalho é mais complexo, tá certo? E contínuo, né? Por que contínuo? Porque é um período de 10 a 15 a 20 anos para se descobrir aquele clima. E que não se depende somente de um fator, tá? Precisa da massa de ar, precisa do sol, precisa da chuva para saber, tá? Por exemplo, eu determino que o clima lá no sertão é semiárido. Ah, eu fui lá, verifiquei que tá seco, aí o clima é semiárido, não. Eu passei, tá certo, um bom tempo lá, 20 anos estudando e percebi que chove menos, tá certo? E o sol é mais quente, então semiárido, tá certo assim? Vê só. Assim eu posso saber que tempo é o estado médio da atmosfera em um período cronológico, ou seja, vai depender de hora, tá certo? De dias ou de meses, ou até em um ano, tá bem? Por exemplo, por que eu digo que tempo é diferente de clima? Clima, eu preciso de um período longo, tá certo? De anos, tá? E depende de vários fatores, feito eu tô dizendo a vocês aqui. Por favor, botem isso na cabeça. Já tempo é aquele negócio que eu acordo, abro a janela do meu quarto, olho pro céu e digo assim: hoje o dia está lindo. Aí tá um sol maravilhoso, me preparo, vou pra praia. Hoje a gente não pode mais fazer isso porque tá na pandemia, né? Mas daqui a pouco a gente vai poder. Mas vou pra praia. Você botou o pé do lado de fora, começou a chuva, tá? É tempo. Por quê? Porque muda de repente. Já eu posso determinar isso sendo clima? Não. Porque o trabalho do clima, tá certo? É mais longo. Ó aqui, ó, tá certo? O trabalho do clima é mais complexo. Eu preciso de muitos anos para determinar o clima. E o tempo, tá? Ele muda, tá? É feito você. Né? Você acorda chateado, não sei com o quê, porque você não trabalha, você não faz nada, mas acorda chateado, né? Aí você acordou de mau humor, aí de repente, depois do almoço, você deu uma melhorada, começa a rir de repente. É o seu tempo, você está no tempo de desacordado aí, vamos dizer assim, tá certo? Mas o tempo, o dia é do mesmo jeito. Você pode estar chovendo, daqui a pouco abre o solzão, daqui a pouco chuva de novo. É tempo, porque é momentâneo. Clima é duradouro, tá certo? Lembra disso aí. Clima é feito relacionamento de gente safada, tá? Ou seja, tá namorando, acaba. Quer dizer, clima não, tempo, né? Tempo. É feito relacionamento de gente safada. Tá namorando, acaba, volta, meu amor, acabou, tá. Entendeu? Já clima é um relacionamento de gente decente, né? Que vive 10 anos, 20 anos.